Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. O filme fotográfico branco e preto é uma fita de celuloide, contendo minúsculos grãos de brometo de prata. A exposição do filme à luz ativa o brometo de prata. Então nós temos, vamos supor que esse asterisco aqui, o que acontece? Ele está ativado. Tá bom? Então, ó, nós temos o brometo de prata, na presença de luz, a gente ativa esse brometo de prata. Por isso que a gente não pode retirar o filme no meio. Antigamente, né? Bem antigamente, a gente não podia retirar o filme, que senão a gente estragava todo, né? Todo o restante das poses, tá bom? O filme exposto é tratado como um agente redutor brando, ou seja, bem devagar, bem tranquilo. Como a hidroquinona, ocorrendo a reação não balanceada. Então nós temos aqui, ó, o brometo de prata ativado, né, que é o asterisco, a hidroquinona, que é C6H6O2. Tá vendo que eles não estão fornecendo a fórmula estrutural? Então a gente vai associar aqui, pessoal, o carbono, tá? Um NOx só para todos os carbonos, tá bom? Se transformando em prata molecular, prata sólida, mais ácido bromídrico e a quinona, tá bom? E ele fala aqui, ó, com relação a esta última reação, essa daqui, assinale a proposição falsa. Então, pessoal, eu trouxe aqui, tá, a reação, lembrando, esse asterisco aqui é do brometo de prata ativado já aqui, tá legal? Então, primeiramente, nós sabemos, nesse caso aqui, 3, tá? 3 NOx. Oxigênio, que vale menos 2, não é peróxido, nem superóxido, nem reagido com flúor, então o NOx dele valerá menos 2. Hidrogênio vale mais 1, ele não é hidreto em nenhuma dessas partes aqui, então ele vale mais 1. E a prata, quando ela está conjugada, principalmente aqui no brometo de prata, ele vale quanto aqui, pessoal? Ele vai valer mais 1. Prata é tabelado, tá? É tabelado. Então, mais 1. Nesse caso aqui, o brometo também é um pouco tabelado, tá? Mas eu vou vamos fazer todos os outros. Quando chegar no brometo, eu explico. Tá? Então, vamos lá. Prata, vamos colocar aqueles que a gente conhece, né? Nesse caso aqui, a prata vai ser mais 1. Eu vou colocar ele como verde, porque, pessoal, a prata mais 1 aqui eu vou colocar como verde, e aqui subindo, né? Lembre-se, embaixo eu coloco o NOx do elemento, e acima eu coloco a quantidade total dos elementos, de átomos daquele determinado elemento. Como eu tenho apenas uma prata, então o total vai ser mais 1. Por que eu tô colocando mais 1 aqui, ó? Porque nessa prata aqui, ela é uma substância simples, porque ela não possui carga. Ela está sozinha aqui, então beleza. E qual que é o NOx da nossa substância simples? 0. Então, a prata, nesse caso, ela vai variar. A gente vai verificar o quanto que ela varia. Por quê? Ela vai variar. Porque nesses casos aqui, pessoal, o brometo de alguma coisa, é um halogênio, é um haleto. O que acontece? O bromo, ele é da família 7A ou grupo 17. Então, quando ele está conjugado com outro elemento, no caso a prata e também o ácido bromídrico, ali no caso com o hidrogênio, sempre valerá quanto? Sempre valerá menos 1. Então, nós temos essa parte tabelada, ó, porque... Aí ele, como ele é menos 1, ó, mais 1, menos 1, 0. A prata modifica, porque ela vai de mais 1 para 0. Enquanto aqui, ó, no ácido bromídrico, o hidrogênio vale 1 e o bromídrico, né, o ânion brometo, valerá menos 1 por conta disso, que a gente tem que zerar. Aí tá 0 aqui. Tá certo? Agora a gente vai verificar o que, pessoal? Nós temos o hidrogênio, que vale mais 1, quando eu subo, ó, mais 1 vezes 6, mais 6. Oxigênio, menos 2. Subindo, ele valerá menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 4, certo? Enquanto aqui, ó, mais 1, sobe mais 4. Cada oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá bom? Nesse caso, pessoal, é o carbono. Lembre-se, a gente está adotando o carbono como um total
dele. A gente não sabe a estrutura da hidroquinona, ele não pediu. Também a gente de cabeça fica completamente difícil a gente lembrar, né? Mas a gente vai dar um jeito aqui. Só que ela vai estar um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o NOx da hidroquinona. Eu não tenho aqui, ó, mais 6 de hidrogênio e menos 4 de oxigênio. Então, eu tenho um total de quanto aqui? Eu tenho um total de mais 2. Então, esse carbono, ele precisa de quanto? Para zerar, ó, no total, tá? Sempre no total aqui em cima. Eu não vou precisar de menos 2? Eu vou precisar de menos 2 para zerar, porque, ó, menos 2 com menos 4, menos 6. Mais 6, 0. Zerou. Só que quantos carbonos eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 6. E quanto que é menos 2 dividido por 6? Pessoal, eu vou até colocar aqui em cima, tá? Ó, menos 2 dividido por 6 vai dar uma dízima. Vamos, né? Vai dar 0,333333. Vamos colocar em fração aqui. Simplificando isso aqui, não vai ficar menos 1/3? Porque é 2, né? Quando eu tenho aqui em cima, é o total. Eu passo para baixo, eu divido. Então, menos 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1/3. Tá, eu vou colocar 1/3 aqui, tá, pessoal? Então, ó, vou colocar 1/3, tá bom? Só pra gente ter uma noção. Ah, mas você falou nos outros exercícios que não pode ser quebrado. O NOx tem que ter inteiro. Sim, pessoal, mas nesse caso, quando a gente estiver fazendo a multiplicação, a gente vai entender, tá? Relaxa, calma aí, senta aí que a gente já vem. Tá vendo que na quinona nós temos mais 4 de hidrogênio e menos 4 de oxigênio no total? Quanto que eu preciso aqui? Eu preciso de 0. Olha lá. Então, se ele desceu, se ele tá 0, ó, 0 dividido por 6, 0. Então, a gente já identificou a variação, tá bom? Vamos fazer a análise primeiro da prata, né? Porque ela vai de mais 1 para 0, tá? O meu número aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu, porque ele foi de mais 1 para 0, ou seja, foi a prata que ganhou elétron, tá? Então, se diminuiu o meu número, ele reduziu, ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante. Sempre o inverso, tá, pessoal? Então, a prata ganhou e fez o outro oxidar. No caso, aí foi o carbono, tá bom? Então, ó, o carbono, ele partiu de menos 1/3. Lembrando, aqui a gente está analisando todos os carbonos. Então, é uma média aqui. Ele foi de menos 1/3 para 0. Ele aumentou ou diminuiu? Menos 1/3 para 0, ele aumentou, não foi, pessoal? Então, aumentou, oxidou. Ele sofreu um processo de oxidação. Ele é meu agente redutor. Ele é meu agente redutor. Então, nesse caso aqui, tá? A gente vai ter uma coisa bem legal aqui, principalmente nesse menos 1/3. Agora, pessoal, vamos analisar as variações, né? Da prata, ela variou quanto? Variou de mais 1 para 0, então variou 1, tá? A variação da prata foi de mais 1 para 0, então variou 1. Nesse caso aqui, o que acontece? Nesse caso aqui, eu só tenho uma prata, tanto aqui quanto aqui. Eu vou multiplicar por 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, eu não preciso nem fazer a multiplicação aí direito. Só que agora, pessoal, que vem a questão. Quando nós temos aqui, nós temos a variação de quanto? Nós não temos a variação, sempre tem que ser número positivo. Ele foi de menos 1/3 para 0. Ou seja, ele variou 1/3. Não variou 1/3? Só que quantos átomos nós temos de carbono? Nós não temos 6? Então a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 6, não vai ter? Então, ó, quando a gente multiplicar isso daqui por 6, vou até
fazer aqui em cima. 1/3 vezes 6 não vai dar 6/3? E quanto que é 6 dividido por 3? Não vai me dar 2? Então, ó, descobrimos o quanto que é o coeficiente dele, que é 2. Então, por isso que eu falei, calma, quando a gente simplifica desse jeito, a gente, no final, multiplica pela uma quantidade daquele elemento que está sofrendo ou redução ou oxidação, aquela substância que faz parte da reação. Nesse caso, está vendo que no coeficiente final ficou um número inteiro? Tá? Não pode, realmente, não pode ficar 1/3. Mas, como a gente não tem a estrutura da hidroquinona ou da quinona, a gente tem que entender o quê? Lembra, tem alguns exercícios anteriores aí que a gente utilizou o etanol e acetaldeído. Tá vendo que a gente montou a estrutura? Montando a estrutura, a gente sabe que cada carbono tem um NOx. Na substância orgânica, ele é assim. Na maioria deles, porque cada carbono vai ter um NOx. E ele varia, tá? Ele vai variando. Nesse caso, a gente não tem. Então, a gente chegou em 1/3. É muito bom ter esse exercício aqui na playlist, porque na hora que a gente chegar, a gente vai bater o olho e vai falar: ah, mas falou que tem que ser inteiro. Realmente, tem que ser inteiro. Mas entendeu por que eu deixei 1/3 e depois eu fiz a multiplicação? A gente chegou no coeficiente inteiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Então, continuando. Nesse caso aqui, pessoal, a gente faz o quê? Descobrimos os coeficientes. Não dá para simplificar, porque tem que ser o menor número inteiro. Não dá para simplificar. E a gente fez o quê? Nós vamos inverter. Então, o 1 da prata vai na frente do carbono, onde tem a maior incidência, né? Eu tenho 6 carbonos aqui, 6 carbonos aqui, então vai dar no mesmo. E o coeficiente do carbono, 2, a gente vai colocar na frente de onde tem a prata. E onde tem a prata? A maior incidência no brometo de prata ou na prata sozinha? Tanto faz. Ambos eu tenho uma. Então, agora ficou fácil. Então, nós temos uma prata aqui. A gente já vai colocar uma aqui. E, desculpa, 2, né? Eu invertei, né? 2 prata e 2 prata. Aqui, ó, 1 da prata eu coloco aqui na frente e acabei balanceando aqui também. Tá bom? Acabei balanceando. Agora vamos verificar. Prata e carbono já tá balanceado. 2 pratas, 2 pratas. 6 carbonos, 6 carbonos. Aqui a gente já tem o bromo balanceado, não temos? Nós temos 2 bromos. Então a gente tem que colocar um 2 aqui na frente. Colocando um 2 aqui na frente, 2 bromos. E agora? Hidrogênio. Lembrando, último elemento a ser balanceado, oxigênio e penúltimo hidrogênio, tá? Então, nós temos, ó, 6 hidrogênios aqui. Aqui nós temos 2 hidrogênios, mais 1 vezes 4, 4 hidrogênios. 2 mais 4, 6. Bateu. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Mamão com açúcar, beleza? Então, deu certinho aqui o balanceamento e descobrimos tudo. Tá? Agora a gente tem que verificar o que? Assinale a proposição falsa. Por isso que a gente fez tudo isso daqui, pessoal. A gente tem que ter o máximo de dados possível para analisar as alternativas. Mesmo que a gente obtenha dados a mais. É melhor sobrar do que faltar, certo? Então vamos lá. A. O brometo de prata é um agente oxidante? É verdadeiro, olha ele aqui, ó. A gente fez isso aqui, ó. Então, a A é verdadeira. Agente oxidante é o brometo de prata. Só que a gente tem que analisar a proposição o quê? Falsa. Então, a A não é a nossa alternativa correta. Tá bom? B. O número de oxidação médio do carbono da hidroquinona é menos 1/3? 1/3? Sim, verdadeiro. A gente calculou isso daí. Então, não pode ser a B. Lembra que eu falei? É de todos, a gente tirou uma média. C. O número de oxidação médio do carbono na quinona é 0? É, olha lá, a gente conseguiu calcular isso daqui. Então tá certo, é verdadeira. Vamos riscar aqui, ó. Tá? Vou até colocar um Vzinho aqui em cima. D. Cada íon de prata Ag+, então é nosso cátion, né? Prata, recebe um elétron? Vamos verificar. Tá vendo que a prata aqui, ó,
Ag+, quando a gente faz a ionização, no caso a dissociação iônica, né? O que acontece? Ag e o brometo, prata e brometo, quando a gente separa, sempre vai ficar mais um, tá? A prata. Então, no brometo de prata, nós temos o cátion prata, tá bom? Ag+. Nesse caso, cada íon Ag+ recebe um elétron, ó, ele parte de mais 1 para 0. Ele não diminuiu. Se ele diminuiu, meu número significa que ele ganhou o elétron. Então, sim, tá certo. Tá? E a soma dos coeficientes menores, números inteiros possíveis na equação balanceada é igual a 7? Vamos ver. Então, ó, a soma, eu não vou ter exatamente isso daqui, ó. Então, nós temos 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, não. A soma total tem que ser igual a 8. Então, essa é a nossa alternativa farsa. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso exercício resolvido. Sim, demanda tempo, tá, pessoal? A gente demanda tempo para fazer esse tipo de coisa. É bem, mas bem chatinho. Mas nada que a gente não consiga, certo? Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, coloca aí também nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por Nox, para eu saber se você chegou até aqui, tá legal? E eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. E eu te convido a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade Exatamente crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!